Vou compartilhar aqui com vocês. Apareceu aí, gente? Foi aí para vocês? Foi, né? Tá. Apareceu. Deixa eu colocar aqui, então. Tá. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre o ciclo menstrual segundo o Ayurveda, né? Então, antes de qualquer coisa, né, é bom a gente entender algumas coisas fundamentais, né? Radha, que é o sangue menstrual, né? Ele é um upadato do Rakta. O que significa isso? Que ele é um tecido que está diretamente ligado ao Rakta, ao tecido sanguíneo, tá? Então, de acordo com como aquele tecido sanguíneo está, também será a menstruação, tá? Você tem um sangue muito inflamado, você vai ter uma menstruação muito inflamada. Se você tem um sangue deficiente, você vai ter uma menstruação escassa. E por aí vai, tá? Então é fundamental a gente considerar isso, tá? Outra coisa, a Panavaio, que é um subdosha do dosha Vata, né, significa que o Vata, né, para quem não sabe, é uma dos que a gente pode chamar de humores biológicos do nosso corpo, né, que comanda todos os movimentos do nosso corpo, tá? Então, existem 3 humores biológicos, né? Vata, Pitta e Kapha, né? Vata coordena todos os movimentos do corpo, Pitta todo o metabolismo, toda a transformação do nosso corpo, e Kapha é responsável pela formação de tecidos, lubrificação, tá? Então, esses 3 humores, né, eles têm... Desculpa, quase espirrando aqui, mas não espirrei. Esses 3 humores, eles têm determinados elementos, né, elementos da natureza, que compõem o universo todo, né? Então, o Vata ele é regido pelos elementos espaço e ar, né? Por isso que ele coordena todos os movimentos, né? Que é necessário que haja espaço, vento, né? Para fazer o transporte de tudo. Pitta ele é regido pelos elementos água e fogo, né? Que faz o metabolismo que cozinha as coisas. E Kapha ele é regido pelos elementos água e terra, né? Que dá a coesão, que forma a estrutura do corpo, tá? Então, voltando para cá, né, como eu falei, o Apana Vayu, ele é um subdosha do dosha Vata, né, que coordena todas as eliminações, as eliminações da parte de baixo do corpo, tá? Quais são elas, né? Menstruação, fezes, urina, o parto, tá? Também o sêmen, tá? Então, tudo isso é comandado pelo Apana Vayu, tá? Nesse movimento descendente. Tá? Então, considerando isso, se esse Apana Vayu, por algum motivo, ele é obstruído, supor que a pessoa tem constipação a vida toda, ele pode gerar anomalias em outros desses aspectos, como a menstruação, tá? Ou até mesmo modificar outros movimentos do nosso corpo, tá? Tá. Então, deixa eu passar aqui. Então, existem alguns autores, né, modernos que consideram que a menstruação, né, regular, ela tem uma conexão com a Lua, né, e ela começa pela Lua cheia, ela não tem dor ou nenhum tipo de tensão, a mulher tem um fluxo suave e emoções equilibradas. A gente sabe aí, né, que durante o ciclo menstrual, né, existem várias alterações hormonais, né, bem diferente dos homens, né, existem uma série de ciclos, né, de subida, pico, descida, né, progesterona, é, estradiol, tá? O estrogênio, né? E alguns outros também, tá? Então, isso tudo vai gerando alterações nas mulheres, tá? Segundo o Madhavanidana,
para quem não sabe, Madhva Nidana é um dos principais tratados de diagnóstico clínico do Ayurveda, né? Ele considera uma menstruação normal, tá? Aquela que ocorre todo mês, no período de 5 dias. Não existe muco, o fluxo não é muito grande nem pequeno, sai sem nenhuma dor ou sensação de queimação. Tá? O fluxo, o sangue menstrual, ele se assemelha ao sangue de um coelho ou uma solução de laca, tá? Que são vermelhos. Ele também, quando a roupa é lavada, ele não retém nenhuma mancha. Tá? Então, esse é um fluxo menstrual, uma menstruação considerada normal, segundo o Madhva Nidana e alguns outros autores também. Tá? Então, o ciclo menstrual, né, como eu falei, ele promove uma série de alterações hormonais, tá? E quando esse ciclo menstrual está em desarmonia, ele pode gerar uma série de distúrbios. Esses distúrbios são muito comuns e muito normalizados hoje em dia. Entretanto, isso não é algo que deveria ser normal, tá? Se as mulheres seguissem um estilo de vida saudável, né, como o Ayurveda preconiza, a maioria desses distúrbios não iria existir. Tá? Aí, dentre eles, você tem, né, endometriose, os fluxos excessivos ou a não menstruação, ou fluxos irregulares, ovário policístico e alguns outros distúrbios também, como candidíase e por aí vai. Tá? Então, para que haja equilíbrio, né, o Ayurveda fala sempre da importância do equilíbrio desses doshas, Vata, Pitta e Kapha, né? Então, a base, né, do Ayurveda, né, a gente tentar sempre trazer esses doshas a um estado de equilíbrio, né, para que todas as funções fisiológicas ocorram de forma apropriada, tá? Esses doshas estão sempre em constante oscilação, desde que a gente nasce até o momento em que a gente morre, né? Eles passam por diversas diversos ciclos, né? A gente tem alterações também nas horas do dia, a gente tem alterações também nos climas diferentes, nas estações diferentes, tá? Então, esses dois estão sempre num estado de alteração, tá? E o Ayurveda conseguiu, de forma assim, muito bonita, né? Classificar tudo isso, ter esse entendimento para que a gente possa utilizar das ferramentas, né, para trazer equilíbrio a esses doshas, tá? E isso também se aplica à saúde da mulher, tá? A menstruação é um momento, né, que a mulher tem de purificação, tá? Esse momento o homem não tem, tá? E esse momento em que ela elimina ali aquele sangue menstrual junto com hormônios, né, que não foram aproveitados, utilizados para a gestação, né, ele purifica também a mulher, né? Ele purifica todo o sistema da mulher, tá? Então isso é algo assim, uma como é que eu vou dizer assim, uma grande conexão que a mulher tem com a natureza, tá? Diferente do homem, a gente não tem essa possibilidade de ter essa purificação mensal, tá? Só que as mulheres têm certas alterações hormonais que nós também não temos. Nós não sofremos tanto com essas alterações hormonais que as mulheres sofrem, tá? Então, enfim, são fisiologias diferentes, tá? Devido a essa era que a gente vive, né, e todas essas alterações no ciclo menstrual, né, com anticoncepcionais e por aí vai, uma série de distúrbios foram acontecendo, tá? Então, como eu falei, né, uso de contraceptivos, né, uso de pílulas e outras coisas, né, isso vai gerar problemas, né, porque você está impedindo um fluxo natural, tá? E isso ocorre, né, por conta dessas demandas que a gente vive hoje em dia, né? A gente vive uma era em que a gente precisa estar sempre produzindo, né?
e não podemos ficar doentes, né? E a mulher, ela não pode, né? Muitas têm determinadas questões, determinados problemas mais sérios, né, com o período menstrual, que elas não podem parar. E aí, a solução que a ciência moderna descobriu foi essas soluções, né, que param, né, de vez com o fluxo menstrual, ou outras soluções que não ajudam a gente a encontrar a causa do problema, eliminar a causa, e aí sim gerar harmonia no sistema, tá? Ou seja, são digamos que teorias um pouco mais paliativas, mas que não eliminam de fato a causa. E o que acontece é que se você não elimina a causa, aquele problema ele pode estar sendo somente mascarado, mas eventualmente ele pode gerar problemas mais sérios, tá? E é isso que a gente vê, por exemplo, o uso do anticoncepcional. Hoje em dia é muito comum a gente ter mulheres com ovário policístico, né? Muito comum. E uma das causas que é bem provável é o uso contínuo de anticoncepcionais, tá? E por aí vai, tá? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês um vídeo rapidinho, tá? Prestem atenção, só para vocês entenderem, assim, um vídeo de não tem nenhum minuto, tá? Mas ele é muito interessante porque ele mostra, dá a figura, né, para quem não tem conhecimento, né, de como acontece ali o fluxo menstrual no sistema reprodutivo feminino. Super, super simples, né? Super didático, né? E muito, muito rápido, né? Deixa eu passar aqui. Tá? Então, assim, a gente tem três fases, né? Fazendo essa conexão aqui com os doshas, né? A gente tem três fases principais, né? A primeira de todas é a fase vata, né? Que é a fase do fluxo em si, da eliminação, como eu falei para vocês, que é regido pelo Apanavai, pelo esse movimento de excreção, tá? Então, aí há uma eliminação. Depois, né, a gente observa, né, que mesmo ali nessa eliminação, começa a haver um aumento dos hormônios, principalmente o estrogênio, né? É a fase CAFA. A fase de produção hormonal, né, principalmente do estrogênio, é a fase CAFA, tá? Até o 14º dia ali, que ele é marcado pela ovulação, tá? Alguns dias, pode ser alguns dias antes, alguns dias depois, tá? Normalmente ali no meio do ciclo menstrual. E depois, a fase pita, né? Há uma redução do estrogênio e um aumento da progesterona, que também é considerado um hormônio mais pita, tá? E também do desenvolvimento do endométrio, né? Através daquele tecido do endométrio, né, que são vasos sanguíneos, né, como eu falei, o pita, né, ele está relacionado com sangue, né, desenvolvimento desses vasos sanguíneos em relação aí com o dosha pita. Tá? Então, o vata, ele tem relação com a eliminação, o kapha com a nutrição e o pita com o sangue, né, com o desenvolvimento do sangue, tá? Bom, então, para a gente entender assim um pouquinho mais além, né? A fase do ciclo menstrual ele pode levar em média assim 3 até 7 dias, mais ou menos, tá? Então, durante esse processo aí do fluxo em si, né? É, muito ama, tá? Que são toxinas do nosso corpo, também são eliminadas, junto a outras substâncias, hormônios e sujeiras do sangue, tá? Que são coletadas, né? Que são resultado de tudo aquilo que a mulher fez ao longo do mês,
tá? Então, tudo isso é eliminado para que haja uma purificação no sistema da mulher, tá? Como eu falei, essa fase é regida pelo Apana Vayu, que coordena a eliminação. A segunda fase, né, que é a fase chamada de proliferação e a ovulação, né, é a fase de nutrição, tá? Então, os hormônios, né, são produzidos para que haja a fecundação, tá? E aí, essa é é, a principal, o principal objetivo, né, de todo esse ciclo, né, para gerar, né, para que haja a concepção e a gestação, tá? Então, os hormônios são produzidos aí nessa fase CAFA, né? Então, os folículos amadurecem no ovário, né, e eles vão soltar o óvulo, né, que vai provavelmente, né, se houver o ato sexual, se encontrar com um esperma e gerar a fecundação, tá? Então, o estrogênio nessa fase é mais predominante. E por último aí, né, a fase pita, né, pós-ovulatória, né, que são aí esses últimos dias aí, né, mais ou menos 17º dia até o 28º dia. Tá? Então, como eu falei, né, desenvolvimento dos vasos sanguíneos, tá, que vão formar a nutrição do endométrio junto com os hormônios ali, tá? É como se fosse uma cama, né? Vamos formar uma cama ali para o embrião se desenvolver ali no sistema reprodutivo da mulher. Então, se a gravidez não acontecer, então esse endométrio ele vai se deteriorar e vai ser eliminado ali durante o ciclo menstrual. Nessa fase, que é a fase pita, a temperatura basal também aumenta, tá? Ou seja, promove um aumento do calor do corpo da mulher, né? Então, a gente sabe que o calor, né, está relacionado com o, o fogo, né, que é um dos elementos que constituem o dosha pita, tá? Ok, gente? Bom, então, vamos falar um pouco sobre a correlação, né, entre os doshas e os diferentes ciclos menstruais dessas pessoas, né, de constituições diferentes, tá? Cada um tem um tipo diferente de constituição, né? Pode ser que a gente tenha a pessoa que tenha predominância de um dosha, do dosha vata, ou predominância do dosha pita, ou predominância do dosha kapha, ou predominância de dois doshas, ou até mesmo uma pessoa que seja tridosha, tá? Então, de acordo com essas combinações diferentes desses doshas do nosso corpo, né, e consequentemente desses diferentes elementos em combinações diferentes, as mulheres vão apresentar características diferentes durante os períodos menstruais, tá? Mas não só a constituição individual, que o Ayurveda chama de Prakriti, vai ter características específicas durante o processo menstrual, como também o estilo de vida da mulher vai determinar como será esse período menstrual, tá? Então, se a gente tem um estilo de vida que é saudável, né, então você vai conseguir gerar equilíbrio aos doshas, né? Isso, principalmente se você tem esse autoconhecimento, se você se consulta com algum terapeuta, com um médico com especialização em Ayurveda, né? Então, você vai buscar estar sempre trazendo equilíbrio para esses doshas que estão em desequilíbrio, tá? E, consequentemente, mais harmonia para o seu período menstrual. Então, vamos lá. O dosha vata, né? Os períodos geralmente são curtos, irregulares e variáveis, durando apenas de 3 a 5 dias. Tá? Se existe uma palavra que define o dosha vata, é irregular. Ele é a constituição que tem mais características de irregularidade. Irregularidade na fome, irregularidade na evacuação, tá? Irregularidade em tudo, nas atividades dele. Tá? Ele é irregular. Tá? São pessoas magras, né? Tem muito os predominantes, os elementos ar e éter. Né? Você vê que não tem nenhum elemento denso, todos eles são sutis. Tá?
Então, consequentemente, o fluxo vai ser escasso, né? Pouco sangue, tem pouca substância, tá? O sangue é vermelho escuro ou acastanhado, geralmente um pouco seco ou velho, tá? Cólicas menstruais podem ser graves, com dor lombar ou dor de cabeça. Se tem uma outra coisa que também caracteriza o vata, são dores, tá? A maioria das dores, tá? Eu digo dor sem inflamação, assim, são relacionadas com dosha vata, tá? Sentimentos de depressão, sensibilidade nervosa, a pessoa fica muito instável, medo, ansiedade, podem aumentar. Também insônia e alterações rápidas de humor, tá? Oscilações rápidas de humor. Há uma redução da vitalidade e da resistência também, tá? Porque, pensa bem, uma pessoa muito magra, já não tem quase nenhuma substância e perde sangue, né? Ela está perdendo substância do corpo dela, né? Então, consequentemente, a vitalidade vai diminuir. Tem tendência a secura vaginal e secura na pele também, tá? Pode ocorrer constipação, gases e distensão abdominal, tá? Legal, gente? Essas são as características aí de uma menstruação de vata. Já o pita, né, que tem predominante o elemento fogo e água também, né, mas fogo, né, ele geralmente vai ter um fluxo de 5 a 7 dias, tá, podendo até vir mais cedo, tá? A tendência das mulheres pita é de ter um fluxo menstrual excessivo, tá? A cor do sangue é mais escura, vermelha ou roxa, o fluxo é abundante, quente, tá? E é possível que haja coagulação também. Mas o calor também é muito predominante, tá? Pode haver febre ou sensação de queimação, juntamente com o rosto corado ou olhos vermelhos. Podem ocorrer erupções cutâneas ou acne, espinhas, tá? Os estados emocionais são mais relacionados ao calor, né? Que é a irritabilidade, a raiva, que são emoções mais quentes, diferente do vata, né? Que são emoções, né, de mais agitação, mais ansiedade, de mais medo, né? Eu diria que são emoções que estão mais relacionadas com a falta, tá? Pode ocorrer também diarreia ou fezes soltas, tá? De coloração amarelada também, tá? Tudo isso devido à predominância do dosha pita e do elemento fogo. Já o kapha, né, que tem mais água no corpo, uma constituição mais densa, mais pesada, tá? Ele vai ter um fluxo mais moderado e contínuo, mas o período que vai durar mais tempo, uma semana ou mais, porque ele tem mais substância, tá? Mais substância, consequentemente, a eliminação pode ser maior. O sangue vai ser mais pálido, porque tem mais elemento água, né? Vermelho claro, com possível muco e coágulos também. Sensação de peso e cansaço, tá? Com mais sonolência também. É possível que haja náuseas, vômitos com excesso de fleuma, né? Catarro e saliva. Tendência a inchaço nos seios. Pode haver edema no corpo também, nas pernas, tá? E sentimentos assim mais depressivos, nostalgia, né? Enfim, relacionados mais aí com o elemento água, tá? E se há também um ou mais doshas, né, tipos bidoshas, né, então você vai ter aí combinações diferentes dessas possibilidades, né, vata pita, vata kapha, né? Então, isso vai variar de acordo com os elementos e os doshas predominantes, tá? Então, no Ayurveda a gente procura sempre entender, né, através dos sintomas, né, quais são os elementos que estão mais predominantes, né? Existe secura, existe vata, existe calor, existe pita, existe muita retenção, existe kapha, né? E por aí vai, tá? Então, através desses atributos, através desses elementos, a gente vai buscar o equilíbrio, tá? Existe um princípio da Ayurveda, né, chama-se Samanya Vishesha Siddhanta, né, que significa que igual aumenta igual e oposto diminui oposto, né? Se eu estou com uma fisiologia com muita secura,
né, eu vou promover lubrificação. Se eu estou com uma fisiologia que tem muito calor, eu vou promover resfriamento. Se eu estou com uma fisiologia com muito fluxo, eu vou reduzir, eu vou depurar, tá? Então, através desse princípio, né, universal, que a gente vai buscar o equilíbrio. E isso está em tudo, nos alimentos, nas ervas, no estilo de vida, nas emoções. Tudo isso pode trazer equilíbrio ou desarmonia no corpo, tá? Então, quais são os fatores, né, que vão gerar desarmonia, né, que vão perturbar o ciclo? Uma dieta inapropriada em quantidade ou qualidade, né? Se a pessoa come muito, né, mais de 3 vezes ao dia, tá? Ou se ela não, sei lá, come muito pouco, né? Se a qualidade da comida dela não é legal, se ela segue uma dieta que não é apropriada, e o Ayurveda é bem específico com relação ao que é uma dieta saudável, né? Diferente do que é considerado saudável, né? Dentro do contexto geral, para o Ayurveda existe um contexto diferente, tá? Uso excessivo, por exemplo, de álcool, pessoa que come carne todo dia, cafeína, sal, açúcar, né, e doces diversos, né? E os industrializados também. Tudo isso vai gerar problemas. Tá? Uma digestão ruim, tá? Que é um tema assim, crucial para o Ayurveda. Tá? Por que é tão importante assim a digestão? Né? Porque é através da digestão que a gente vai formar o plasma, que a gente vai formar o sangue. E como a gente viu, o sangue menstrual tem relação direta com a qualidade do sangue que corre em todo o sistema do indivíduo. Então, a primeira coisa, né, precisa estar funcionando bem a digestão. Tá? Então, o Ayurveda também ele classifica, né, o que é uma digestão, né, adequada, o que não é, quais são os sintomas de um processo digestivo apropriado, quais são os sintomas de indigestão. Tá? Então, não é comum ter constipação, ter refluxo, diarreia, sensação de peso, cansaço depois de comer, tá? Arroto, enfim, e alguns outros. Gente, acho que tem alguém com o microfone ligado, tá? Só peço a atenção aí de vocês. Então, é importante que essa digestão esteja acontecendo de forma apropriada. O estresse também, e o estresse não é só se a pessoa ela é agitada ou não. O estresse significa que ela está sobrecarregada em termos de atividades físicas, mentais, o excesso de informações vai gerar estresse. Falta de exercícios físicos, né? A pessoa que vai só paga academia 2 vezes, né? E vai uma vez no mês, né? Paga 2 vezes na semana e vai uma vez no mês, né? Então, a atividade física também precisa ser feita diariamente, tá? Não, não de mais nem de menos também, tá? Dormir durante o dia também é muito ruim, tá? Algumas emoções que a gente pode chamar de emoções tóxicas, né? Mágoa, medo, raiva, vergonha, ciúme, inveja, por aí vai. E a poluição também, que pode ser um fator estressante, tá? Então, todos esses podem gerar uma perturbação no ciclo menstrual, tá? E aí, assim, né, o que a gente precisa entender, né? Que é fundamental a gente buscar aquilo que vai trazer saúde para a nossa vida. Que são as primeiras medidas que a Ayurveda fala. Isso, se vocês estudarem os textos tradicionais do Ayurveda, o Ashtanga Hridaya, o Charaka Samhita e outros textos, tudo isso aqui vem no início. Tratamento de doenças vem lá no final. Por quê? Porque a manutenção da saúde e a prevenção de doenças é fundamental para que a gente não tenha que tratar de distúrbios, diferentes distúrbios. Tá? Então, o Ayurveda fala, né, do dinacharya, né, que é a rotina diária, um estilo de vida
apropriado, né? Acordar cedo, né? Fazer algumas práticas lá fundamentais, né? Para promoção de saúde, por aí vai. Uma dieta adequada também, que é um tema assim, muito, muito importante. Como eu falei, a dieta que o Ayurveda menciona, ela é diferente daquilo que é mencionado como saudável, né? Por exemplo, as pessoas acham que comer carne todo dia é saudável, né? E não é saudável comer carne todo dia. Pode gerar vários problemas, tá? A prática de Abhyanga Sueda, né, que é a massagem ayurvédica e a sauna, né? Se você faz isso também de forma assim, uma vez na semana, né? Receber esses dois procedimentos, óbvio, né? Dentro de uma orientação específica, né? Se você está com saúde, né? Então esses procedimentos podem ser muito bons. Se você está com doenças, com sistema intoxicado, o óleo pode não ser muito bom, tá? Então você precisa ter uma orientação específica. A prática de exercícios físicos regulares, né? Se você faz exercício físico todo dia, especialmente pela manhã, especialmente em jejum, tá? Porque isso vai gerar um estímulo no seu metabolismo, consequentemente, melhorando, né, todo o processo do seu Agni, do seu fogo digestivo e da sua nutrição e absorção. E, por último, e muito importante também, a prática de yoga e meditação, né, que vão trazer equilíbrio no nível da mente e das emoções. Tá? Então, tudo isso aí não é só para ficar na teoria, isso aqui é para ser aplicado, ser compreendido de forma assim bem eficiente, tá? E isso vai trazer benefícios na nossa vida. Eu falo isso para vocês, não é só porque eu sou terapeuta e professor, não, porque eu aplico isso daqui, tá? Por exemplo, a meditação eu já pratico mais tempo do que eu trabalho e estudo Ayurveda, né? Na verdade, eu entrei para o Ayurveda através da meditação, né? Eu conheci, porque eu fui descobrindo que existiam outras ferramentas para promoção de saúde. E a meditação eu pratico assim diariamente há mais de 20 anos. Sou professor também de meditação, né? Então, tudo isso, né, precisa ser compreendido e aplicado no dia a dia, tá? Então, como eu falei também, a gente vai falar um pouquinho de algumas plantas, né, fundamentais aqui, e alguns compostos, né, que auxiliam, né, em alguns dos sintomas aí dos doshas, né, durante o ciclo menstrual. Então, olha, o Ayurveda tem uma classificação assim muito interessante, né? Ele, ixi, peraí, depois eu passo para cima. Ele classifica assim as substâncias, né, em termos de sabor. O sabor, para quem não sabe, é aquilo que é percebido pelo paladar, né, ao entrar em contato com aquela substância. Tá? Você tem 6 sabores, né? Doce, salgado, doce, amargo, salgado, doce, ácido, salgado, picante, amargo e astringente. Tá? Esses sabores, se usados de forma apropriada, vão pacificar os doshas e, se usados de forma inadequada, vão gerar desequilíbrio nos doshas. Tá? Então, isso aqui tudo é bioquímica do Ayurveda. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a bioquímica do Ayurveda, né? Quando a gente estuda bioquímica, né, dentro da ciência, a gente vai entender os determinados elementos, né, as determinadas substâncias e o resultado e o efeito da substância no nosso sistema. Agora, isso aqui, né, é um pouco diferente, né, porque traz para a gente uma relação um pouco mais íntima com isso que o Ayurveda fala, tá? Aí você, além do sabor, você tem mais outros aspectos importantes, tá? Que é o atributo. O que é o atributo? É o guna, né? Aquela substância, quais as qualidades dela? Ela é untuosa ou ela é seca? Ela é leve ou ela é pesada? Ela é penetrante ou ela é embotada? Entende? Por aí vai. Quais são essas qualidades, né? A potência de uma substância é se ela vai gerar calor ou se ela vai gerar frio no nosso corpo. Tá?
E, por último, a ação, né? A ação é aquilo que vai produzir determinado efeito no nosso corpo, né? Então, vamos lá. Então, a erva doce é a primeira aqui, dessas substâncias, né? Ela pacifica vata kapha, mas pita também, tá? Mas um pouco mais vata kapha. Ela é doce, picante e amarga, tá? Sabor doce e amargo pacificam pita, por exemplo, né? Só o picante que agrava, né? O sabor picante e amargo pacifica kapha. O sabor doce pacifica vata, tá? Os atributos, né? Ela é leve, untuosa e penetrante e tem potência quente. Ela tem a capacidade de reduzir ama, digerir toxinas no nosso corpo, tá? Ela é muito importante, né, quando a mulher tem muitos gases e cólicas, tá? Ela é uma planta assim, realmente mágica, tá? Para a mulher, durante o período menstrual, até mesmo para a mulher que está amamentando, porque ela tem a capacidade de reduzir gases, tanto na mãe quanto na lactante, né? E também, durante o processo digestivo, melhorar a digestão, né? Promovendo mais o acne, né? Aumentando o apetite, tá? Então é uma planta assim especial, tá? Eu considero né, não só eu, mas assim, por exemplo, o Kashyapa, né, que escreveu o principal tratado de ginecologia, escreveu um tratado chamado Kashyapa Samhita, né? Ele fala que a erva doce e o shatavari, né, são essas duas usadas juntas, né, são como uma enfermeira capaz de tratar de todos os problemas menstruais da mulher, tá? Shatavari, como eu falei, né, essa segunda aí, ela pacifica vata e pita, né, ela já é uma planta mais fria, tá? Ela é doce e amarga, tá? Então ela tem um efeito um pouco nutritivo e depurativo. Ela é pesada e untuosa, então ela vai aumentar a secreção no nosso corpo, né? Produção de hormônios, tá? Ela é chamada de rasayana. Ela tem um efeito rejuvenescedor, tá? No plasma, no sangue e também no sistema reprodutivo feminino. Ela promove o aumento do leite materno. Ela também é afrodisíaca, melhora a qualidade do sistema reprodutivo, masculino e feminino também, tá? É uma planta muito, muito importante. Para as mulheres que querem engravidar, ela é extremamente importante. Mas há de haver cuidado, porque é uma planta pesada, né? Então, se a pessoa tem ama, que tem o atributo pesado, né? Ama são toxinas. Então, se ela tem ama e consome o shatavari junto, ela pode ter problemas, porque o atributo pesado vai aumentar e ela pode ficar mais congestionada, tá? O aloe vera, que é uma planta depurativa, ela pacifica pita, vata e também um pouco de kapha, porque ela é amarga, tá? Mas apesar de ser amarga, ela é untuosa e pegajosa, né? Não sei se vocês já viram, né? Quem tem a babosa em casa, abre a planta e observa que é, aquela substância da babosa, né? Untuosa e pegajosa, né? Então isso vai gerar um efeito no sistema reprodutivo feminino, né? Apesar de ser depurativo, né? Vai depurar o sangue, o fígado, né? Ela vai gerar uma certa nutrição também, tá? E ela é fria, tá? Ela é considerada rasayana, ou seja, ela tem um efeito rejuvenescedor, né? Afrodisíaco também, né? Vai nutrir o sistema reprodutivo, vai promover a menstruação, tá? E como eu falei, ela é depurativa do fígado e do sangue, tá? Extremamente importante aí, especialmente para pita, eu diria, tá? A cúrcuma, ela é uma planta importante, também muito fácil, né, para kapha, vata. Ela é amarga, picante, leve, seca, tá? Mas também pode ser usada por pita com um determinado cuidado, porque ela é quente, né? Ela tem um efeito redutor, ela promove a menstruação e limpa o sangue também. Redutor significa o quê? Que ela reduz tecidos, tá? Então, ela pode ajudar na redução também desse excesso de sangue, tá? A tiririca, que é uma planta muito comum, às vezes chamam de musta, tá? Ela pacifica kapha e pita, é picante, amarga e astringente, né? Todos os três sabores aí que pacificam o dosha kapha, tá? Mas também o amargo e o astringente pacificam pita, tá? Ela é leve e seca, ela é fria, ela é depurativa também, né? Digere ama, promove o acne,
ela também tem efeito absorvente, de absorver esses fluxos excessivos e reduzir também, reduz tecidos, auxilia na redução de tecidos corporais de modo geral, até na redução de peso também. Tá? Trífala é uma outra panaceia do Ayurveda, né? Maravilhosa, é considerado um rejuvenescedor também, pacifica os 3 doshas, tá? Só que a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque ela é seca em termos de atributo. Tá? Então, uma pessoa que já tem secura excessiva no corpo, se usar o trífala, pode gerar mais ressecamento ainda. Tá? Essas 3 frutas, né? São 3 fala frutas. Tá? Essas 3 frutas são o amalak, bibitak e haritak. Todas elas vêm da Índia, né? Esse composto é feito lá, né? Tem todos os sabores, exceto o sabor salgado. Quando as substâncias têm todos os sabores, significa que ela tem uma capacidade e uma potencialidade muito, muito grande. Tá? A bioquímica dela é muito rica, quando você tem todos os sabores. Tá? Os sabores geram uma série de influências no nosso corpo. Tá? Depois vocês, enfim, não entende, quem não entende de sabores, estudem sobre os sabores que vocês vão entender. O que os 6 sabores causam no nosso corpo. Tá? Ela é prasayana, é rejuvenescedora, digere ama, também tem um efeito laxante. Ela também é absorvente, absorve água do corpo, é depurativa, promove o acne e também tem um efeito antiácido no nosso corpo. Né? Também útil em esses refluxos, acidez excessiva e por aí vai. Esse próximo composto, né, chamado de Chandraprabhavati, ele é muito, muito especial. Tá? Talvez seja o composto ayurvédico mais especial de todos. Né? Em sua fórmula, ele contém o Shilajit e o Gugulo. São 2 substâncias muito, muito importantes, tá? Extremamente penetrantes, extremamente potentes. Tá? E, segundo os textos, esse composto ele é útil para todos os distúrbios gênito-urinários. Tá? Eu tenho uma prática assim, clínica com esse composto que é assim, e uma experiência que eu posso dizer para vocês que é fantástico, não tem nada igual. Tá? Ele tem um efeito de melhorar a qualidade do metabolismo dos tecidos, tá? E tem um efeito afrodisíaco também. Tá? Então, assim, ele é útil em várias questões. Tá? Menstruação excessiva, falta de menstruação, irregularidades menstruais, sensação de queimação na urina também, ou na menstruação, ovário policístico e N outros distúrbios. Tá? Óbvio que isso tudo tem que ser usado com conhecimento. Né? Não a gente chegar, vou usar essa erva aqui que o Mário falou que é boa e tal, e se você não entende como aquilo funciona, não entende como usar a dieta correta, você pode ter mais problema do que solução dos seus problemas. Tá? O ashwagandha é uma planta assim, que tem sido muito usada hoje em dia, né? Pela ciência moderna. Né? A gente já vê o ashwagandha facilmente sendo comercializado aqui no Brasil, né? E, inclusive, a Anvisa proibiu, né? Eu acredito que algum estudo esteja sendo feito, né, por algum laboratório para que faça a patente aí do ashwagandha. Né? Mas é uma planta fantástica também. Fantástica. Um dos principais adaptogênicos, né? Adaptogênicos é que adaptam o corpo, a mente ao estresse. Né? Ela é uma planta tônica, extremamente importante para a Ayurveda. Pacifica Vata e Kapha, porque ela é quente, né? Ela tem os sabores doce, adstringente e amargo. Ela é leve e untuosa. É considerado um rejuvenescedor do corpo, do sistema reprodutivo masculino e feminino. Ela é tônica, promove força, vitalidade e afrodisíaca também. Tá? A prímula é outra substância importante, também pacifica os 3 doshas, purifica a pele, acne, também é um precursor de progesterona também, é útil aí na TPM, na menopausa, reduz o colesterol, é útil na saúde óssea. Tá? Não é citado no Ayurveda, mas é uma substância importante também.
tá? É comercializado, né, em termos de óleo de prímula. E a angélica também, tá? Ela pacifica a vata pitta e kapha, é picante, doce e quente. Ela é tônica, promove a menstruação, rejuvenescedora, diaforética, reduz espasmos e analgésica também, tá? Então, assim, essas são algumas substâncias extremamente importantes aí, né? Eu coloquei aqui, quis trazer para vocês algumas das plantas que eu uso bastante, existem algumas outras, mas essas aqui têm efeitos muito interessantes, muito importantes, tá? Enfim, só para a gente ter uma visão geral aí daquilo que pode ser muito útil nesse, nesse sentido da menstruação e também da saúde feminina também, tá? Peraí, passar aqui. Gente, por aí. O que aconteceu? Opa, passou demais. Bom, então aqui a bibliografia, né, de onde eu tirei um pouco desse conhecimento, né, muitas coisas de alguns tratados, né, escritos por escritores recentes aí, né, indianos e alguns outros ocidentais também, tá? Tá bom, gente? Então, é, é isso, né, que eu queria só trazer essa reflexão aí sobre o fluxo menstrual, né? Como que isso se manifesta no Ayurveda. E agora eu queria saber aí se vocês tiveram, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida aí, enfim, eu sei que para alguns de vocês tem muita informação aqui, né? E essas informações precisam ser metabolizadas, digeridas, né? Até que isso comece a fazer sentido, né? Como eu falei para vocês, eu sou professor, trabalho e terapeuta, eu trabalho com isso há mais de 10 anos, então tenho um pouco de conhecimento, experiência para falar a respeito disso, né? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Oi, Mário. Olá. Eu quero fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de uma planta chamada Vitex Agnus Agnus castus. castus? Isso. Eu vi Uma- bastante na literatura ayurvédica no livro do Atreya e eu nunca ouvi ninguém falar sobre ela. Não, ela é maravilhosa, ela é sensacional, assim, eu gosto muito de usar ela na menopausa, tá? É uma planta, assim, muito, muito eficiente, né, em termos de produção hormonal, né, e outros também, outros efeitos, assim, mas ela pode ser, assim, a única planta para reposição hormonal da mulher. Ela é muito importante, assim, muito importante, tá? Sem dúvida nenhuma. Tá? Mário, E ela, inclusive, a gente encontra ela aqui no Brasil, a gente consegue manipular essa planta aqui no, nos, nos, nas farmácias de manipulação. A gente encontra. Fácil, fácil, fácil. Tá? Tem outras também, É, né? Tem a Simicifuga racemosa, tem a Amora, né? Tem várias outras substâncias, né? Porque eu quis trazer aqui, assim, um grupo, né, de 10, né? Eu gosto de pegar sempre, quando estou falando num tema, eu pego 10 e falo, né? Mas tem o Tribulus terrestre, tem a maca peruana, tem muita planta que é útil aí, né? Mas, enfim, se a gente for falar a respeito, a gente vai ter muito pano para manga aí. eu só perguntei dela porque eu nunca vi nenhum terapeuta falando sobre ela aqui. Ela é fantástica. Qual foi o nome, por favor, que eu não entendi, da planta? Vitex, eu vou escrever aqui. Vitex agnus castus. E qual o nome do livro que você está usando de referência, Fabiana? o exercício físico em jejum que é saudável, né? Mas uma pessoa física muito magra,
o exercício físico, ele vai fazer, não vai emagrecer mais a pessoa? A pessoa de constituição vata, ela precisa arrumar um exercício que vá tonificar o sistema dela, né? Um exercício apropriado para ela. Mas, de modo geral, o fazer exercício em jejum é apropriado para todo mundo, tá? É óbvio, né, que se essa pessoa tem necessidades específicas, né, aí você vai trazer mais nutrição para ela, seja com algum tipo de tônico, né? Por exemplo, leite com ashwagandha, né? O chyavanprash, né? Substâncias tônicas, ou um pouco de tâmara, né? Enfim, N possibilidades aí, se houver realmente necessidade, né? Mas por que a gente faz exercício físico em jejum? Porque você precisa entender o que acontece. Quando você come, né? Toda a atenção do corpo vai para a periferia, para fazer a digestão do alimento. E quando você faz uma atividade física, toda a sua atenção vai para a periferia do corpo. Então você não está ajudando dessa forma o seu processo digestivo, tá? Óbvio, né, que se você toma um pouquinho, né, de leite com ashwagandha, ou come uma tâmara, isso não vai ter uma influência tão grande quanto você fazer uma refeição. O pessoal faz o tal do pós-treino, do pré-treino e pós-treino, né? Come antes, come depois, né? Então você come, sei lá, come uma panqueca, toma a crepioca, vitamina de banana, toma o shake e vai fazer exercício. É muito ruim, é muito ruim. É bom só para quem trabalha com Ayurveda, porque vai ter que tratar dessas pessoas depois, né? Mas Então, no caso, mesmo para vata, é fazer exercício físico de manhã sem comer, na verdade, em Tipo jejum. eu, assim, tipo eu faço. Não tô morto, tô bem. 50 anos. assim, professor, eu nado pelas manhãs, eu faço natação. E 2 vezes na semana eu faço academia. Nos dias que eu faço academia, eu não vou sem comer. Mas a natação, eu já preciso pelo menos de um sucão, assim, com a tâmara. Não preciso tomar, não tomo muito, entendeu? Tipo, é um pouquinho, porque eu sei que se tomar muito também o negócio não funciona. Vai ficar lembrando dele durante toda a natação. Se você comer É, muito. exatamente. Não tem como, daí eu tenho que sair da piscina, porque às vezes até dá uma vontade de jogar pra fora. É, é isso que Porque usa muito acontece. o corpo, né? Vai o corpo inteiro na Claro, natação. claro. É. E sem comer nada, eu saio de lá muito branco, entendeu? Muito sem vida, aí não dá, não. É. Assim, ó, o que é importante, né, a gente entender o que é uma atividade física saudável, né? É até a metade da nossa capacidade, né? Então, Uhum. pro Ayurveda, né, a gente nunca deve fazer exercício físico excessivo, porque o exercício físico excessivo vai gerar muito desgaste. Ao invés de trazer força de trabalho e disposição, ele vai trazer perda de força, né? Cansaço. Tá entendendo? Sim, Óbvio, tô. óbvio, né? Óbvio que você pode trabalhar o seu limite, aos poucos ir aumentando, aumentando, tá? Mas Uhum. sempre até metade da capacidade, para que você se sinta bem ao longo do dia. Esse é o princípio do exercício, trazer vitalidade, energia para você ter e gastar ao longo do dia, né? Eu vejo pessoas assim, né, que fazem malhação, puxada e tal, sei lá, a pessoa faz vou pegar um exemplo desse assim, o CrossFit, né? Ela vai lá e malha, ela faz 3 vezes na semana CrossFit, e no dia que ela faz CrossFit, ela fica arrasada, no outro dia ela está cheia de dor, né? Então, assim, você vê que não é uma coisa que vai promover um bem-estar geral, né? Ela tá passando do limite, né? A mesma coisa com... Isso acontece muito com os atletas, né? Tá? Ó, que eu também já fui atleta de CrossFit e sentia muito isso. Sim, não dava também para estar fazendo aquelas loucuras que o pessoal estava fazendo, entendeu? Pelo menos não no tempo que eles estavam fazendo, assim. Precisava me adaptar melhor. Até a menina comentou aqui que tá fazendo uma adaptação, né? Nada 4 km, 1h10. Já me passa o que que você faz, gato, porque, pelo amor de Deus, eu saio saio daquela piscina sem comer jogando os povos para fora. Ô, professor, eu tenho outra dúvida também.
Você está falando de que o que rege lá a menstruação e o sistema de eliminação é a Planavai, que é o subdosha de Vata. Mas existem também outros, porque, assim, a parte das eliminações de evacuação, que vão compreender ali o sistema reprodutivo, vai compreender as excreções, rins, degradar aquele cinturão ali de baixo. Tô distante. Tá. Mas ali também não existe a influência dos outros subdoshas, tipo Pitta e Kapha, ou tem uma predominância só do Apanavaio mesmo, e é ele que domina ali, ele que faz o rolê acontecer, e os outros subdoshas meio que não têm muita influência ali nesse processo. A Porque eu já... eliminação, a Ah, eliminação, ela é uma função do Apanavaio, tá? Então, tá. o Charaka, ele fala assim, que todos os distúrbios menstruais, eles têm relação com o dosha vata, tá? E sempre a gente precisa procurar pacificar o dosha vata, justamente por isso. Tá? Isso é dito no Charaka. Tá? Óbvio, né, que você pode ter influência de outros doshas, tá? Mas a importância desse dosha para o processo, para o ciclo menstrual, ela é fundamental, é unânime, Uhum, tá? uhum, tá. É porque assim, É, eu vou estudando algumas coisas de Ayurveda, até no seu blog mesmo, ou de alguns livros que eu tenho. O que eu faço, né? O que eu prefiro fazer, né? Tem alguns institutos que dão um curso de Ayurveda, eles geralmente fazem um TCC publicado, entendeu? E eu vou lendo esses TCC, baseado em algumas leituras de livro, pá. E você lê muita coisa com referência, assim, em sedes dos corpos, seja lá na eliminação, seja ali na digestão, seja na região da cabeça. E essas sedes sendo dominadas pelos três, não sendo dominadas, né, mas descritas pelos três doshas. E eu não vejo, e assim, o que eu não vejo também é, por exemplo, vamos supor contratar um problema aí de secura, né? E de falta de movimento nos intestinos. Aí tá, vamos combater isso com coisas umectantes, doces, paraná, não sei o quê. Só que assim, o que eu fico meio assim, aí sem entender, tá, eu tô tratando com o oponente, por exemplo, uma coisa assim, eu vou colocar as coisas que estão em posição, né? Não pode ter ama, porque se você tiver muita ama, o negócio não vai funcionar também. Então, eu tô tratando por posição. Mas aí tá, eu trato um dosha, vamos supor assim, ou um subdosha, e depois que isso desemperra, isso vai tratando as outras coisas simultaneamente, como se fosse tipo Porque assim, o que eu vi, esses dias eu vi um artigo, mostrou, estudando a língua de uma pessoa, fazendo um tratamento de um ano, entendeu? Você vê que a pessoa tinha um buraco na língua. Mano, um buraco. E depois do tratamento, o buraco foi sumindo e outras coisas foram assim, melhorando. Então, a minha pergunta também é, eu só trato o que eu vejo, e o que eu vejo sendo tratado vai tratar o resto? boa Porque pergunta. eu também... Então, como eu falei, né, tem essa importância, o dosha vata tem essa importância grande com relação à menstruação, tá? Por conta dessa eliminação que é regida pelo Apanavaio, mas, tá? Quando você considera indivíduos, né, indivíduos têm características diferentes, têm atributos diferentes presentes em seus sistemas, né? E de acordo com aquele atributo, né, de acordo com a causa do problema, é que a gente vai trabalhar naquele indivíduo, né? Tem três princípios básicos do Ayurveda, né? Reto, Linga e Aushadha, né? O que significa reto? Qual é a causa? Quais são as causas do problema? Linga, né? Quais são os sintomas do problema? E Aushadha, quais são as terapias e tratamentos para aquele problema? Você tem que considerar tudo isso, tá? Considerar o indivíduo, tá? A idade, o local onde mora, se é seco, se é úmido, a etapa da vida, a estação do ano, tudo isso. É complexo, não é uma coisa assim, porque você está falando de diagnóstico, né? Você está falando de uma pessoa, né? E aí você precisa fazer um diagnóstico para você entender o quadro mais completo daquela pessoa. O que está evidente ali? O que você pode ver? Então, à medida que você vai consertando aquilo que tá agravado, você vai trazendo mais harmonia para o corpo como um todo. Tá certo? Sim,
Não, certo. Isso eu, assim, aplicando em mim, né, alguns os conhecimentos, fazendo curso também, eu entendi, tá? Mas também a minha questão também vai, professor, porque, assim, é meio que é uma vontade minha de saber o que está acontecendo, entendeu? Para mim poder entender melhor também o que está acontecendo dentro de mim. Então, Sim. por exemplo, ó, às vezes eu levanto, tá, falei, meu, que coisa louca, minha língua estava de um jeito hoje, tá de jeito hoje, as unhas já tá de aquele jeito. Então, assim, claro, tudo isso tem muita relação com o que eu estou me alimentando, mas com o que eu estou sentindo também. Principalmente hoje na minha vida, né? Sensações, elas estão ocupando um lugar, assim, muito, muito amplo, sabe? E assim, entendeu? Por mais que eu fale assim, ah, não, vamos fazer isso, aquilo, eu tô começando a sentir também que se eu não trabalhar mentalmente o sutil, parece que uma coisa não alicerça a outra, sabe? Assim, fica meio que faltando alguma coisa. A mente é muito importante, né? Para eu ver da mente é fundamental, né? Então, ela também é considerada, né? E tem todas as suas terapias e técnicas para tratar da mente também, tá? Mas ficou claro, assim, o que eu te falei? Pô, Ok. Mais alguma pergunta, gente? Não? Mário, eu estou com uma dúvida aqui, e estava pensando aqui sobre a prímula, né? É, a prímula, além dos benefícios que você citou ali, ela abaixa o colesterol também e Isso, ajuda nos ossos. Então, também. ela serve também, auxilia no processo de osteoporose? Também. A osteoporose é muito comum, né? Na menopausa, né? Porque Sim. um declínio, né? Da produção hormonal e tal, um aumento do dosha vata, né, que vai aumentar a secura no corpo e, consequentemente, a porosidade, tá? Uhum. Seria adequado. Então, qual seria a melhor forma de tomar? Pode tomar depois do café? Toma antes, assim? Qual que é a melhor maneira de tomar? Geralmente, quando a gente está dando ervas para o Apana Vayu, a gente toma meia hora antes do almoço e meia hora antes do jantar. Tá, Ou obrigada. ou antes do café da manhã e antes do jantar. Sabe por quê? É, Alguém sabe não, dizer? não sei. Não sabem? É muito fácil de entender. Por que que você toma um medicamento meia hora antes do almoço, ou meia hora antes das refeições, quando você está tratando do Apanavaio? Porque vai lubrificar? Vai começar a lubrificar? Vai Quase lá, adocicar? quase lá. é o Ninguém doce sabe? de ar, né? Se é meio, antes da refeição, eu penso no meio-dia eu penso no pita. E o pita vai se agravar. E depois quem vai vir? Vata. Pita acumula. Para Não? ajudar a digerir melhor o medicamento sozinho, antes da comida, e aí depois a comida auxilia o resto? Não. Quando você toma o remédio meia hora antes das refeições, ele vai direto lá para baixo do seu corpo. Ele desce para a pana rápido. Mais rápido. Imagina, se você toma um remédio depois de comer, onde é que ele vai ficar? No estômago? No estômago sendo Vai digerido. participar do processo Junto com a digestivo. comida, né? Sim. Ah, correto. Perfeito. Ótimo. Nossa, que explicação muito boa. Fácil. Não é minha essa explicação, é do Charaka Samhita, do Ashtanga Hridaya, tem tudo isso lá, tá? Não, eu sei, mas essa lógica aí, né? Não, sim, eu só tô Deu para entender não só nesse caso, né? Dessa amplitude maior aí. Muito, muito boa. Gostei bastante. exatamente. E Mas, Mário, de outras formas diferentes você toma medicamentos também, por conta justamente dessa influência no sistema, né? Sim, assim, ó, sim. não entendi, Mário. Porque assim, ó, tu toma o remédio, o estômago digere ele. Como assim ir para baixo? O Apanavaio, ele rege as excreções lá embaixo do seu corpo, Sim. certo?
Ele vai atuar Sim. vai atuar mais rápido naquela parte do corpo. Hum, Da mesma forma, vamos supor, você está com um distúrbio respiratório. O remédio é tomado depois da refeição, porque ele vai atuar no sistema respiratório. Está entendendo? Essa é a lógica ayurvédica. Tá certo? quantos minutos depois da refeição? Pode ser logo depois. Eu poderia dizer que ele não compete com o alimento na absorção, né? Ele vai ser absorvido e vai ser Aí, processado mais rápido. aí você tem também o veículo que você vai usar, né? Você tem os veículos, você pode usar com água morna, você pode usar com ghee, com leite, com mel, dependendo do efeito que você quer, você vai procurar a substância que vai ter o efeito carreador mais potente. Isso Essa é a também na questão. medicina tradicional funciona dessa forma, né? Tem medicamentos que você tem que tomar ele em jejum, ou antes da refeição, ou durante a refeição. Por exemplo, você vai tomar determinados remédios alopáticos, você tem que usar junto com gorduras da alimentação para ele ser melhor absorvido e por aí vai. Você tem que tomar durante, aí tem gente que toma antes, tem gente que toma depois, e não observa esse detalhe de Entendi. que é antes, durante ou depois. Cada coisa tem um horário mais adequado em função da absorção, né? Interessante, Tereza. Assim, o Ayurveda ele também deixa isso bem claro nessas horas específicas, né? Inclusive no meu livro de fitoterapia tem essa parte assim muito bem descrita, né? Falando sobre os horários apropriados para tomar os remédios, né? E a relação com os diferentes vaios, né? Os diferentes subdoshas do Vata que ele vai atuar, tá? Porque às vezes precisa de gordura, né, para digerir, Sem dúvida, para ser aproveitado. Você não pode tomar ele em jejum, por exemplo. sem Você vai dúvida. precisar comer ele com alguma coisa que tenha gordura boa, que ajude no processo, né, no processamento. Certamente, certamente. Eu acho que funciona para as medicinas, de uma forma geral, né, tanto a Ayurveda como a medicina Porque, tradicional e tal. porque o meu estudo é com Ayurveda, né? Então, assim, eu estou falando aqui da visão do Ayurveda, né? Mas, assim, eu achei esse link interessante, porque eu acho que serve para todos, né? Assim, serve tanto para os Serve, medicamentos, digamos, né? de fato. A absorção é que é Se você, a por ideia. exemplo, você quer tomar uma erva afrodisíaca, né? Para você, né, se sentir mais animado, né? Com seu parceiro, sua parceira, né? E aí você toma essa erva quando? Estômago vazio, pode ser com leite, né? O leite também é afrodisíaco também. Leite quentinho, toma lá, sei lá, o ashwagandha, tribulus terrestre, maca peruana, o vitex e qualquer erva que você for, shatavari, qualquer erva tônica que você for tomar. Toma com um pouquinho de leite morno, sem nada, porque ele já vai atuar mais rapidamente. E isso Entendi. é descrito no Ayurveda, né? Quando você vai fazer relações sexuais, você tome afrodisíacos antes e depois, para repor o seu shukra, que é a qualidade do seu tecido reprodutivo. Interessante. Tá legal? Obrigada. De nada. Mais perguntas, gente, relacionadas aí ao tema, né, que a gente estava falando? Não? Então, amanhã, né, para quem não sabe, né, amanhã a gente vai ter um workshop sobre Rakta Pradhara, Shweta Pradhara, né, que é fluxo menstrual excessivo e candidíase. São dois temas assim muito importantes, tá? Eu a vida tem uma visão assim muito bacana a respeito, é uma coisa, são dois distúrbios que eu vejo muito aqui na minha prática clínica e eu resolvi trazer esses temas aí para esse curso de amanhã. Quem tiver interesse aí, e não tiver ainda as informações, só me mandar uma mensagem. Eu vou mandar lá no grupo também as informações do curso de amanhã. E aí, enfim, é só fazer a inscrição e o curso será amanhã à noite. E dia 25 de abril, a gente começa a nossa nova tutoria, né? Nossa tutoria para terapeuta ayurvédico já formado, né? Também eu vou mandar as informações lá no grupo também, tá? E qualquer outra coisa a mais aí também eu tô à disposição aí, tá, gente? É sempre um prazer aí fazer
bate-papo aí com vocês. Eu vou procurar fazer isso pelo menos mensalmente, dentro das minhas possibilidades, aí, trazer um tema aí de estudo, um tema importante, né? Para a gente se aprofundar, né? Segundo a Ayurveda, tá? Tá, muito grato aí pela presença de todos, muito grato pela participação de todos aí, aos meus alunos, aqueles que enfim, que eu não conheço também muito bem, sejam sempre bem-vindos aí, tá? Lá no meu Instagram, busco também sempre postar coisas assim importantes, interessantes. Tem um canal no YouTube também que tem alguns vídeos mais longos, assim, né? Como esse que vai para lá também, tá? E estou à disposição aí, tá bom? Obrigado a todos, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Gratidão aí, professor.